Boa tarde, Brasil. Estamos aqui para mais uma live, aquela live semanal que a gente fala sobre o que de fato faz sentido, o que não faz sentido para esses últimos dias, a despeito de comportamentos, né? Se você está aqui e você ainda não assistiu às lives das semanas anteriores, eu quero super te incentivar. Porque todas as lives da semana anterior, elas vão te ajudar muito, sabe? Eu tenho trazido aqui temas, na verdade, eu tenho trazido respostas para aquelas perguntas que elas são mais comuns, para aqueles comportamentos que também são mais comuns, gerado, né? Pessoas que se comportam dessa forma depois de uma traição, depois de uma crise no casamento. Então, hoje a gente vai trazer um tema muito interessante, né? Que é o que eu falo para todas as pessoas. Depois que você vive uma crise no casamento, você vive um problema no casamento, a tendência natural é que você vai trabalhar para você esquecer, né? Esquecer a crise, esquecer o problema, esquecer a traição. E é fato, gente, isso não funciona. Esse negócio de você tentar esquecer para superar a dor da traição, ela não funciona. E aí muita gente está dizendo assim, ida e volta, tem dias que eu tô bem, tem dias que eu tô mal, eu acho que eu já esqueci, de repente eu me vejo num cativeiro, de novo emocional, mas Nath, eu já decidi perdoar e eu não consigo, né? Nath, eu já tentei esquecer e eu não consigo. Então deixa eu falar algumas coisas pra você, por que não funciona, né, você tentar esquecer pra superar a dor da traição. Primeiro que vamos lá, gente, vamos pensar na seguinte coisa. Pensamento não se controla. Você não consegue arrancar da sua cabeça o que você pensa. Os pensamentos vêm. Os pensamentos vêm muito fundamentado naquilo que você vê. Pensa nisso. Então, olha só. Se eu tô toda hora assistindo as redes sociais, vendo coisas do meu casamento, vendo situações que eu vivi. Se eu tô ali toda hora, como é que eu posso dizer? Falando com meu cônjuge, ou falando sobre a traição, ou falando sobre o que eu vivi, o que é que acontece? O pensamento, ele continua sendo alimentado, né? Ele continua recebendo adubo, não é verdade? Como que você faz para substituir o pensamento? Trazendo novos pensamentos, né? E novos pensamentos a partir do que você vê, a partir do que você ouve e a partir do que você fala. Eu falo muito para as pessoas isso, eu digo, olha, gente, se você mergulhar num relacionamento genuíno com Jesus, eu te garanto que esses pensamentos, eles vão ser paralisados, eles vão ser neutralizados. Por que eles vão ser neutralizados? Porque a sua mente vai se encher de algo novo. Então a sua mente vai girar em torno daquilo que você vê muitas vezes, ouve muitas vezes e fala muitas vezes. Então se você mergulha em Deus e você começa a ler a palavra, ouvir a palavra e falar sobre as coisas da eternidade, com absoluta certeza o teu pensamento vai começar a mudar, né? Só que o que acontece, gente? Olha que doido isso. Você tem um dia, esse dia tem 24 horas. Digamos que você dorme aí 8 horas. Então, o restante do tempo que você tem, você, às vezes, se enche de conhecimento, pensamentos e coisas que você escuta na dor. E aí você quer parar de pensar. E você quer esquecer. Só que como que você esquece se você está toda hora remoendo isso? Como que você esquece se você está toda hora falando sobre isso? E isso é tão interessante que lá na minha comunidade do Vida Virtuosa, né, que é uma comunidade, é um nível mais alto, né, de maturidade espiritual, é um lugar onde a gente traz mesmo as pessoas para esse lugar da maturidade espiritual e desse conhecimento da palavra. O que a gente mais evita falar no grupo é sobre a dor, sobre o problema. Por quê? Porque lá é um lugar que a gente trabalha exatamente essa mudança da mente. Então, se eu quero mudar a mente, eu não posso continuar adubando os pensamentos antigos. Eu não posso continuar rememorando os pensamentos antigos. A palavra de Deus fala que a gente tem que trazer à memória o que nos dá esperança. E o que é que a maioria das pessoas fazem? Elas trazem à memória o que traz a desgraça, né? Então elas ficam toda hora trazendo à memória o que traz a desgraça, toda hora trazendo à memória o que traz a desgraça. Então quando você fala assim, Nath, eu tô tentando esquecer. Deixa eu falar uma coisa pra vocês, gente. Só tem uma forma de você esquecer o que você viveu. Não importa se for coisa boa ou coisa ruim. Aliás, uma forma não, algumas formas, né, de você esquecer. Primeiro,
se você tiver um acidente e você perder massa encefálica. Então, se você está aqui, sofre um acidente, você perde um pedaço da cabeça, nesse pedaço da cabeça podem ter memórias que você pode perder. E aí, de fato, você vai esquecer. A outra forma de você esquecer é se você tiver uma doença chamada Alzheimer, que, inclusive, ela não faz você perder toda a memória. Ela é degenerativa, né? Então, ela vai fazendo você perdendo devagarzinho e, na verdade, você pode perder alguns pensamentos e pode não perder outros pensamentos, outras memórias, né? Então, se você tiver uma doença como Alzheimer, você vai, sim, pode sim ser uma possibilidade de você esquecer o que você viveu. Então, pensa nisso. Se só existem essas duas formas de você esquecer o que você viveu, a partir desse conhecimento, eu acredito que nenhuma aqui vai querer esquecer, né? Agora, o que você pode viver? O que você pode viver é o que eu vivi. É o que várias alunas minhas viveram. Que o que é? Você viveu uma dor, mas você aprendeu a viver a cura dessa dor. E ainda que você lembre do que você viveu, isso já não te escraviza mais. Isso já não te bota para baixo. Isso não te deixa mais triste. Você entende? Então, assim, o que eu quero que você entenda é que existe sim uma possibilidade de você lembrar do que você viveu, mas não sofrer mais, né? Eu falo isso, gente. Eu tô aqui o tempo inteiro contando meu testemunho, eu tô aqui o tempo inteiro contando para vocês o que eu vivi, eu tô aqui o tempo inteiro falando daquilo que eu experimentei, e é o que eu falo muito para as minhas alunas, né? Gente, não existe filho preferido para Deus. Não existe Cristo morreu na cruz só pela Nath. Não existe isso, gente. Qual é o critério para você viver tudo isso? É você crer. Mas, olha que coisa interessante. A palavra de Deus fala em Hebreus 11, quando ele vai descrever o que é a fé, o que ele fala? A fé é a convicção do que você não vê. Preste atenção. É a convicção do que você não vê. Isso é fé. Então, se você tá vendo alguma coisa, já não é mais fé. Ok? Primeiro ponto. Segundo ponto. Se você acredita o seu modus operandi ao que você vê, né? Ou seja, se eu acredito no que eu vejo mais do que eu creio no que a palavra de Deus fala, você também vai ter os seus resultados. Você entende? Então, por exemplo, quando eu vivi todo o meu processo, eu tinha uma palavra. E a palavra que Deus falou para mim é que Deus ia fazer a minha família, né, ia me fazer viver coisas novas, né? Deus ia me transformar, ia me fazer viver milagres. Então, o que acontece? Quando Deus me deu essa palavra, eu trouxe ela como a minha verdade. A minha verdade não era o que os meus olhos viam. A minha verdade era o que os meus ouvidos ouviam. Pegou? Então, preste atenção. E isso é o que vai diferenciar se você vai viver o milagre ou não, tá? Isso é o que vai diferenciar. Então, se você chega pra mim e diz assim, Nath, Deus falou que vai restaurar meu casamento. Eu recebi uma palavra que Deus falou que ele vai restaurar meu casamento. Mas o meu marido acabou de colocar uma aliança na mão da outra mulher. Acabou de pedir em casamento a outra mulher. E aí? Aí a pergunta que eu te faço é, você vai acreditar num metal que ele está colocando na mão da mulher ou você vai acreditar no que a palavra de Deus fala? Isso vai te colocar em grupos diferentes. É fato. E eu falo para todo mundo, gente. Na minha experiência, antes do milagre acontecer, a coisa piorou e foi muito. Muito. Agora, uma coisa, gente, é fato que eu quero compartilhar aqui com vocês. Hoje eu recebi uma mensagem no direct, uma pessoa falando assim, Nath, o seu Instagram é um desserviço, porque enquanto a sociedade luta para a liberdade das mulheres, você está levando as mulheres para um cativeiro. Não, gente, escuta o que eu vou falar para vocês. O meu papel aqui é libertar vocês em Cristo. Eu não estou mandando ninguém ficar em cativeiro e muito menos ficar padecendo dentro de um relacionamento que está vivendo um abuso. Preste atenção. Agora, qual é o grande cuidado que nós temos que ter?
Gente, nós estamos vivendo uma geração que as pessoas são tão sensíveis. Qualquer briga hoje, as pessoas dizem que é abuso. Qualquer coisa que acontece, as pessoas dizem que é abuso, que tá... Gente, calma. A gente precisa, inclusive, administrar e saber o que é abuso e o que não é. Óbvio, é evidente que se você está dentro de um relacionamento onde você está sofrendo um risco de vida, casada com um homem que te ameaça, casada com um homem que te bate, casada com um homem nessa situação, pelo amor de Deus, saia desse relacionamento. A sua vida vale muito mais do que qualquer casamento, né? O casamento não existe se você não tem vida, entende? Então, assim, é fato, ok? Isso é uma coisa que eu quero deixar muito claro. Eu não sou uma voz que te fala para permanecer num relacionamento onde você está sofrendo risco de vida. Mas eu te falo também que eu sou uma voz que pode te dizer que pode sim Deus fazer milagre dentro do seu casamento. Óbvio e evidente que viver um milagre no seu casamento é um fruto de uma mudança sua. Gente, isso é fato. A gente não aprendeu nada sobre casamento, a não ser o exemplo dos nossos pais. E se você não teve pais que conheciam a palavra de Deus, que viviam e se moviam a respeito da palavra de Deus, o que você mais aprendeu foi erro. É fato, gente. Isso é real, né? Então, o que acontece? Eu aprendi muita coisa com meus pais, mas os meus pais não traziam a palavra como eixo principal da vida deles. Então, eu aprendi muitos erros também com eles. Vocês entendem? E a gente precisa, gente, entender o princípio de tudo. A gente precisa entender que ninguém melhor para nos ensinar a despeito de algo que a gente está adquirindo, senão o Criador. Ou seja, quem é a melhor pessoa para me ensinar como manusear um iPhone? Foi quem criou o iPhone. Quem é a melhor pessoa para me ensinar como usar um carro? Quem criou o carro. Quem é melhor para me ensinar a despeito de casamento? Quem criou o casamento. E quem criou o casamento não está na terra. Quem criou o casamento está no céu. Entende? O casamento é um projeto de Deus, é um projeto do céu. Então, a gente precisa trazer o resgate da origem, ok? Preste atenção, a gente precisa trazer o resgate da origem do casamento para o Criador. E lá no Criador, quando a gente leva a nossa vida para lá, a gente começa a descobrir que muito do que nós estamos vivendo hoje, o equívoco, né? Os frutos dos equívocos que nós estamos vivendo hoje, a resposta está lá no começo do nosso casamento. Gente, olha que coisa interessante. Quando você para fazer... Eu atendo gente todos os dias, né? Quando você para olhar, né, os casamentos, o que é fato, né? Fato. A maioria das pessoas que estão com crise no casamento já começaram o casamento errado. A maioria. Começaram tendo relação sexual antes do casamento. Muitas começaram se relacionando com a pessoa. Às vezes a pessoa ainda tinha uma coisa lá atrás para resolver, não tinha resolvido e ela entra no relacionamento. Então, assim, por que eu tô dizendo isso para vocês, gente? Porque a Bíblia fala de forma muito clara que de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear a seu tempo vai colher, né? Ceifará. Então, olha que coisa interessante. Aí você pode dizer assim para mim, Nath, mas eu não conhecia a palavra. Eu também não conhecia, gente, a palavra. Eu também comecei o meu relacionamento de forma muito errada, né? E tive a colheita de tudo isso. Deixa eu tentar virar aqui esse computador para cá, gente, porque eu tô achando tão claro que eu tô achando que a imagem não tá legal. Melhorou, gente? Porque ali tava muito claro, né? Melhorou. Então, por que eu tô querendo dizer isso pra vocês? É que às vezes, gente, a gente precisa parar, voltar lá atrás, fazer alguns reconhecimentos, fazer algumas mudanças de rota, fazer alguns arrependimentos. Vocês entendem? Para de fato a gente ser uma habitação de milagre. Então, Deus não tem milagre, gente, para vocês ficarem usufruindo, né? Ah, não. Deus tem milagre na vida de vocês para vocês serem luz na terra. O milagre é para vocês revelarem Jesus. O milagre, gente, eu digo para todo mundo. Gente, o milagre não foi meu casamento ser restaurado.
O milagre foi a minha transformação. O milagre, gente, é vocês estarem escutando uma mulher equilibrada, madura, que tem domínio próprio, né? A gente até foi brincar. Ontem, eu e o Beto, a gente foi no nosso médico, né? Levar os nossos exames. E foi muito interessante, porque quando a gente chegou lá nos nossos exames, os exames do Beto estavam assim, perfeitos, quase nada de estresse, tudo controlado, tudo ok, tudo bem. Quando foi ver meus exames, né, o meu cortisol alto, o meu nível de cansaço e de estresse altíssimo, aí o Beto olhou assim pra mim e disse assim, não, tem alguma coisa errada nesse exame. Leandro, ele falou pro médico, ele disse assim, Leandro, ela não fala nem alto. Nath é zen o tempo todo, é tranquilo o tempo todo. Aí ele até brincou, né, o médico disse assim, ó, ela é tranquila o tempo todo pra fora, mas pra dentro você não sabe o que ela tá vivendo. E isso foi um dos grandes milagres que eu vivi. Eu aprendi a administrar as minhas emoções. Eu aprendi a controlar os meus impulsos. Eu aprendi a controlar as minhas imprudências, sabe? Eu aprendi a ter controle sobre a minha língua. Eu já não queria mais ser controlada pela minha língua, mas eu tinha que aprender a controlar a minha língua. Então, eu aprendi tudo isso, gente. Né? A ter tranquilidade, a ter sabedoria, a saber a hora certa de falar, a hora certa de calar, a saber a hora que eu vou tomar um banho no banheiro e vou relaxar. Então, assim, tudo isso eu fui aprendendo. Isso é que é milagre, gente. E isso aqui é milagre. Milagre não é teu casamento estar dentro de casa, não é o teu marido voltar para dentro de casa, não. Milagre é você se transformar na imagem e semelhança de Deus. Milagre é você entrar calado no canto e as pessoas dizerem, nossa, a Nath entra e o ambiente muda. Vocês estão entendendo? Então, isso é que é milagre. Enquanto muitas pessoas estão achando que o milagre é o casamento ser restaurado. Não é. Como que um casamento pode ser restaurado constituído por duas pessoas que permanecem iguais? Vocês estão entendendo? Como? Não tem como, gente. O casamento, eu vou dizer uma coisa pra vocês que eu falo o tempo inteiro. O casamento é um espelho seu de quem você é no céu. Presta atenção. Teu casamento é um espelho. Ele só reflete quem você é no céu. Então, se eu, relacionada ao céu, eu sou uma pessoa rebelde, eu sou uma pessoa desobediente, eu sou uma pessoa que eu só faço o que me convém, eu sou uma pessoa que eu não gosto de renunciar, eu sou uma pessoa que não gosto não, isso aqui eu abro mão, isso aqui eu não abro mão. Você tá entendendo? Se você é essa pessoa relacionada a Deus, você vai ser a mesma pessoa dentro do seu casamento. É fato. Entendeu? Então, o que você precisa fazer? Para tudo. Né? E para com essa ideia de que você vai esquecer o que você viveu e você vai superar a partir do que você vai esquecer. Isso não funciona. Né? O que funciona? Você vai parar e dizer assim, peraí, eu vou pegar aqui o casamento, vou botar ele aqui de lado. Aqui, bem aqui do lado. Eu não tô abrindo mão do casamento, eu não tô pedindo divórcio, não. Eu tô colocando ele aqui do lado e agora eu vou cuidar de mim. Eu acho que é a frase que eu mais escrevo nos direct. As pessoas mandam 50 mil mensagens contando a história delas toda e no final elas dizem assim, Nath, o que eu faço? A minha resposta é a mesma. Cuide de você. Por quê? Pessoas feridas ferem, pessoas magoadas magoam, pessoas traídas traem, pessoas mal-humoradas deixam o ambiente mal-humorado. Então, o que eu tô querendo dizer isso pra você? Essa história de que você vai esquecer, vai resolver e não vai solucionar, por quê? Porque a primeira oportunidade que você tiver, você vai passar na cara do seu cônjuge tudo que você viveu. É fato. Então, o que você precisa fazer? Minha irmã, não perca tempo. Vá se conectar com o Criador. Você é uma criatura do Criador que ele está querendo transicionar a sua patente. Tirar você de criatura e te transformar em filha. Ele quer te adotar. E à medida que ele te adota e você se relaciona com ele, é proporcional à sua mudança. É natural, né? E aí você vai perceber que determinados comportamentos, eles vão fluir naturalmente. Você vai começar a perceber que determinadas falas que você falava, elas vão ser caladas. Por quê? Porque o Espírito, ele traz sobre nós o fruto. O que é o fruto? Mansidão, domínio próprio, né? Alegria, amor, paciência, bondade, benignidade. Então você vai começar a se mover naturalmente em comportamentos fundamentados nisso. Por quê? Porque você vai se filiar com o Pai. E aí eu me comporto como
o meu pai. Eu falo como o meu pai. Eu desejo as coisas como o meu pai. E aí você vai começar a fazer aquelas declarações que Cristo falou. Que seja a vontade do meu pai. Que tudo que eu faça seja para a glória e honra do meu pai. Você entende? E aí você vai naturalmente você vai se comportar dessa forma. As pessoas me perguntam muito, Nath, como que você conseguiu aconselhar o Beto a respeito das namoradas? Nath, como que você fez para confiar de novo no Beto? Nath, como foi que você fez para esquecer tudo que você fez? Gente, é mais ou menos assim. A pergunta que vocês estão fazendo para mim é mais ou menos assim. Nath, como que você consegue colher no teu quintal manga? Como, gente? Como que no meu quintal eu posso sair com um balde e voltar com um balde cheio de manga? Voltar com um balde cheio de manga é o reflexo de que no meu quintal eu tenho uma mangueira, não é verdade? Eu não chego no meu quintal, olho pro meu quintal e digo assim, manga, vem à existência. Não. O que eu fiz? Preparei a terra, eu lancei a semente da mangueira, eu aguei, eu esperei o tempo, eu fiz tudo que eu precisava fazer, até o ponto de a árvore começar a gerar frutos. Vocês entendem? Então todo mundo quer saber como que eu fiz para colher a manga. Mas muitas vezes as pessoas não querem um processo de plantar a mangueira. Esse é o grande problema. E esse final de semana, eu viajei só com o Beto e a gente foi para um lugar muito interessante, né? A gente foi para uma casa, numa árvore, num lugar muito ermo, né? Um lugar... Brasília tá muito seco, né? Então, assim, todo lugar que a gente vai tá, assim, seco. A gente foi para um lugar, assim, que eu olhava para o monte, eu só via montanha, mato. Foi um lugar bem, bem diferente, né? Que a gente foi. Mas nesse lugar diferente que a gente foi, que não tinha luxo, não tinha nada disso, Deus trouxe para mim uma palavra, uma frase que mexeu muito comigo. Muito comigo. Eu falei ontem nos meus stories e eu quero compartilhar com vocês hoje. Todas as vezes que as preocupações da terra lhe invadem, é porque você está desocupada com as coisas do céu. Escuta essa. Se de tudo que a gente conversar aqui, você gravar essa frase, por favor. Inclusive, eu quero te desafiar a postar essa frase nos teus stories, para tu inspirar as pessoas. Toda vida que as preocupações da terra invadem a tua vida, é porque você está desocupada com as coisas do céu. Então, se eu estou ocupada com as coisas do céu, as preocupações da terra não acham lugar. Pegou essa? Mas se eu estou desocupada das coisas do céu, as preocupações entram na minha vida. E pensa nisso. Toda preocupação da terra te escraviza. Toda ocupação do céu te liberta. Pegou essa? Toda preocupação da terra te escraviza. Toda ocupação do céu te liberta. Por isso que a Bíblia deixa pra gente muito claro que quando nós conhecemos a verdade nos liberta, né? Quem nos escraviza é a mentira, é o pecado. Então, o meu conselho para vocês, todas e todos que estão aqui me assistindo, ocupem-se com as coisas do céu. Nath, como que eu me ocupo com as coisas do céu? Primeiro que você precisa, é aquela história, né? Como que eu aprendo a matemática? Você tem que abrir um livro e ler. Você tem que aprender, você tem que estudar, né? Não tem como. Então o que você precisa fazer? Ler Bíblia. É fato, gente. Não tem como você conhecer as coisas da eternidade se você não ler Bíblia. Nath, eu leio Bíblia, mas eu não entendo. É padrão, gente. Muita gente fala isso. Nath, eu leio e não entendo. Por quê? Porque a Bíblia é um livro espiritual. A Bíblia não é um livro humano. Você não vai ler a Bíblia como um livro de romance como você lê da sua cabeceira. A Bíblia é um livro que você precisa convidar o Espírito para ler com você. Então, pegue a Bíblia, abrir, Espírito Santo, me ajuda a discernir e entender isso aqui. Aí você faz isso. Então, preste atenção. A Bíblia é esse lugar. À medida que você vai conhecendo a palavra de Deus, à medida que você vai conversando com o Pai, conversar, gente. Orar é conversar.
e que você vai se relacionando, você começa a viver as suas mudanças. Você começa a trazer conhecimento que muda pensamento. Você começa a se encher das coisas da eternidade. Você entende? Eu também tenho dias de preocupações, gente. Agora a gente está vivendo um tempo de preocupações, né? A gente está com muitas inseguranças. Todas as pessoas que são empresárias, elas estão inseguras, porque tudo é muito incerto a despeito do futuro. Só que eu não me movo mais pelo que a terra fala, eu me movo pelo que o céu fala. E a palavra de Deus diz que se o Senhor é o meu pastor, de nada eu sentirei falta. Então, se às vezes as minhas preocupações a respeito do que pode faltar no futuro, elas batem na minha porta, o que elas vão achar? Elas vão achar uma mulher que tem um conhecimento da palavra e que rebate as preocupações da terra com o conhecimento do céu. Então, eu ministro para mim mesma. Você pegou? Então, eu não estou o tempo todo apresentando para as pessoas, né? Óbvio, evidente que meu pastor, assim, né? Meu pastor e minha pastora, eles cuidam de mim, assim, de uma forma, assim, né? Surreal, mas eles não são minha fonte, né? A minha fonte é o Senhor. Eles são aqueles que cooperam para que as coisas do céu venham sobre a minha vida. Mas todas as minhas inquietações e minhas dúvidas, eu, lógico, discipulado, a semana mesmo já fiz, ontem, na verdade, eu fiz meu discipulado, eu presto conta, eu peço conselho, né? Eu sempre me movo dessa forma porque eu entendo que é um lugar seguro se mover dessa forma. Mas o que eu quero que vocês entendam, é que nós precisamos nos ocupar com as coisas do céu. Vai escutar um louvor, uma adoração, né? Vai ler salmos, vai ler provérbios, né? Todos os dias eu leio provérbios com os meus filhos, a gente vai indo para a escola, eu boto provérbios no áudio, a gente vai no carro dirigindo, ouvindo. Então, assim, busque, né? Eu lembro que o ano passado, quando a gente fez um evento presencial, né? Todo ano eu faço um evento presencial, né? Que é o Face a Face. É um evento presencial com a Nath. E o ano passado eu escutei uma grande amiga, a Tuca, uma pastora, que ela foi ministrar sobre perdão. E ela disse uma coisa que me marcou demais. Ela disse assim, que a nossa humanidade, ela não quer perdoar. Né? A nossa humanidade, ela quer justiça. A nossa humanidade, ela quer vingança, né? E ela disse que quando ela sofreu uma grande traição na vida dela, que não foi relacionada ao marido, mas foi uma traição ministerial, uma coisa assim, ela disse que ela fez uma das orações mais fortes da vida dela. Ela disse assim, Deus, eu querer perdoar. Olha que coisa linda, gente. Então, assim, não é eu quero querer esquecer. Eu quero querer mudar. Eu quero querer me tornar tua filha. Eu quero querer me mover com as coisas da eternidade. Eu quero querer mais de ti. Eu quero conhecer mais do Senhor. Eu quero querer, sabe? Porque milita, né? Carne e espírito militam. Então, até você firmar em Deus, de fato e de verdade, com maturidade, você vai ter que pedir a Deus que te dê. E a Bíblia fala pra gente, né? Que Ele entrega pra gente o desejo e o realizar. Né? Então, assim, então é dessa forma que a gente se move. Eu queria compartilhar essa palavra com vocês. Se encham, se ocupem com as coisas da eternidade e as preocupações da terra não acharão lugar em você. Eu tenho certeza absoluta que vocês vão viver o melhor de Deus. Ele é sim galardoador, é um atributo de Deus, né? Ou seja, é algo que é dele, é da natureza de Deus, dar, abençoar, né? Porque ele é galardoador. Então ele está sim, sempre disposto a nos abençoar, nos dar, superabundar, sempre. O que nós precisamos é estar no lugar certo, com a pessoa certa, fazendo a coisa certa, que vai revelar a glória de Deus por onde a gente passar. Então é isso, gente. Muito bom estar aqui com vocês. Deixa eu dar uma dica aqui para vocês. Gente, eu tenho sim, algumas pessoas me perguntaram sobre o Vida Virtuosa. Gente, o Vida Virtuosa, minha comunidade, é o seguinte. É uma comunidade onde quinzenalmente nós temos um estudo aprofundado da palavra. A gente faz mais ou menos um estudo de 2 horas e 15 da palavra, né? Para a gente crescer em maturidade, em conhecimento da palavra. Se você tiver interesse em saber mais algumas informações sobre a comunidade, ela está disponível para todo mundo. Ela é uma assinatura mensal,
né? Você paga R$49 por mês e você pode estar com a gente fazendo essa caminhada. Não existe uma sequência, ou seja, todas as aulas você vai assistir, as que passaram e as que ainda vão acontecer. E eu me sinto muito honrada de estar vivendo esse processo de mentorear essas mulheres nessa comunidade. Tem sido uma comunidade muito madura, sabe? Mulheres que já viveram, assim, curas lindas, sabe? E crescimentos lindos em Deus. Então, se você quiser mais informação, me chama no direct, eu te mando mais informações para você estar comigo lá no Vida Virtuosa. Vai ser uma honra ter você também nessa minha comunidade, né, de mulheres que querem crescer no conhecimento e em estatura relacionada a Deus. Tá bom? Essa live vai ficar gravada. Lembra, compartilha com muitas pessoas. Eu tenho certeza que essa mensagem pode ajudar muitas pessoas ao seu redor. E nos vemos na próxima live. Um beijo no coração de vocês. Deus abençoe. Tchau.